O que você acha que é o maior gargalo nesse sentido de prevenção de desastres no Brasil? É político, cultural ou é técnico? Olha, acho que é um pouco dos três. Quando a gente fala, Maicon, do cenário, por exemplo, de Minas Gerais, nós temos 853 municípios em Minas Gerais. Nos últimos anos, nós tivemos aproximadamente ali 790 decretações. Ou seja, mais de 90% dos nossos municípios, eles passam por uma situação dessa. E obviamente passam porque a gente está num estado que tem dimensões, né? Nosso estado geograficamente é maior do que vários países da Europa, né? Nosso estado é maior do que a França em termos de área, então a gente lida com realidades bastante intensas em termos de riscos de eventos adversos, seja os eventos adversos relacionados à chuva na região mais central, os eventos adversos relacionados à seca, mais no norte do nosso estado. Mas quando a gente vai para pensar como que a gente pode prevenir ou mitigar isso, a gente precisa sim dessa lógica de uma formação técnica qualificada, e basta a gente pensar que a gente tem municípios hoje em Minas Gerais, que são poucos, graças a um trabalho principalmente da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas há ainda municípios que sequer possuem defesa civil municipal constituída. Então, em 2025, a gente pensar que ainda existem locais que sequer têm um órgão, e quando a gente pensa na quantidade de cidades que tem o órgão, mas tem às vezes o órgão que é uma pessoa, né? Que é, na verdade, não é um órgão, né? Aquela é Aquela pessoa. completamente personalizado. E muitas vezes essas pessoas elas estão ali, né, sem cumprir alguns requisitos técnicos, a gente pensa num gargalo muito grande. Eu tenho projetos de lei no Congresso Nacional para a gente restringir, para a gente colocar o exercício dos cargos relacionados à defesa civil, sobretudo de coordenador, a distritos ao cumprimento de alguns requisitos técnicos, porque é uma pessoa que ela precisa conhecer a legislação federal, que ela precisa fazer, saber fazer a solicitação de recursos quando acontece uma situação de calamidade, ela precisa saber operar o S2ID, que é o sistema onde a gente faz basicamente a tramitação dessas propostas, e a gente vê que no momento de desastre, muitas pessoas acabam tendo danos, sofrendo danos muito maiores, sejam danos físicos, sejam prejuízos econômicos, às vezes pela inépcia daquelas pessoas que deveriam dominar isso. No Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade, né, de estar lá durante um bom tempo, você estava lá comigo, a gente verificou cidades, municípios, localidades que não receberam recurso porque elas não tinham estabelecido a defesa civil municipal pelo trâmite legal, burocrático que é necessário. Porque quando a gente vai instituir um órgão, a gente precisa de algumas, né, burocracias que precisam passar pela Câmara, pela Prefeitura, etc. Isso não tinha sido cumprido. Então, primeiro a gente tem essa questão técnica que ela é fundamental. Recentemente eu tive a oportunidade de patrocinar um dos primeiros mestrados ofertados exclusivamente aqui para Minas Gerais em proteção e defesa civil, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Então a gente escolhe investir nisso porque a gente sabe que a gente precisa de uma mão de obra cada vez mais qualificada para ajudar a gente a pensar o desastre. E do ponto de vista cultural, a gente precisa também que a população ela entenda que a gente está tendo algumas necessidades não é para atrapalhar a vida da população, mas por uma questão de segurança. Então, de nada adianta o Armando lá em Nova Lima, por exemplo, né, hipoteticamente, ele fazer um zoneamento, uma contingência, um planejamento de identificação de quais são as áreas de risco, se mesmo com aquela área lá isolada, alguma pessoa vai lá e faz uma ocupação irregular daquilo dali. Lógico que a gente sabe que existe um problema de desigualdade social, da questão da moradia, da habitação, mas assim, a gente precisa da colaboração da população. De nada vai adiantar a gente ter todas as campanhas de conscientização e as medidas preventivas que o Corpo de Bombeiros, que a Defesa Civil Estadual Municipal eles vão tomar, se ainda assim a pessoa escolhe, durante um momento de risco ali, atravessar aquela enxurrada, pegar o carro. Recentemente a gente teve uma pessoa até que faleceu, né, em outro estado por causa disso. Então a gente tem tanto essa questão técnica quanto essa questão cultural e, logicamente, a questão política. Porque qualquer política pública, para que ela possa funcionar, ela precisa não só de orçamento, mas ela precisa de continuidade de orçamento. Infelizmente, o modelo brasileiro, ele continua sendo um modelo muito reativo. Então, se o Armando, se eu, se qualquer um de nós quer fazer uma ação preventiva dentro do nosso município, nosso estado, na nossa união, geralmente a gente tem aquele argumento, né, guarda-chuva, né? Não tem recurso. E aí, quando acontece um desastre muito grande, aí o pessoal acaba fazendo a liberação de créditos extraordinários. Só que, infelizmente, a gente remediar o desastre quando ele já aconteceu, além dos prejuízos de vidas que a gente tem, que é o mais importante, a gente tem uma relação econômica que ela é muito complicada. Porque o estudo, né, que a ONU faz é que, pelo menos, quando a gente investe R$ 1, $1, né, em prevenção, a gente economiza pelo menos 8 na resposta.
E no Brasil, em países em desenvolvimento, essa relação ela é ainda mais perversa. Então, os estudos que eles estão mais calibrados para a nossa realidade na América do Sul, eles mostram que aproximadamente para cada R$ 1 investido em prevenção, em obras estruturais, em medidas não estruturais também, mas investidos em prevenção de forma geral, a gente economiza aproximadamente R$ 13 nessa resposta. Então, como que a gente está gastando 13 vezes mais e está aparecendo esse recurso, sendo que a gente pode gastar 13 vezes menos, além de salvar vidas, além de economizar uma série de transtornos, a gente não está fazendo isso. Então, o Brasil ele ainda sofre muito, porque ele ainda não tem uma linha de financiamento que garanta a continuidade disso enquanto política pública e não só enquanto política de governo.